Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar do líder em crescimento constante. E por que não dizer sobre desafio? O que é desafio? Desafio é aquilo que tenta parar ou impedir a nossa fé de caminhar. Amém? E eu gostaria de, antes de fazer uma introdução nessa aula, eu queria fazer um desafio com vocês. Amém? Natal, por favor, distribui um balão ali, principalmente para os jovens e para os adultos. Depois, vamos ver como vocês se comportam diante dos desafios. Certo dia eu ministrei a escola bíblica para uma criança sobre Davi e Golias. E ele disse assim: não, mas Golias eu bato nele e não sei o que. Eu falei: pois é, está chegando aí. Então dizer que é bom de briga, todo mundo é bom, mas quero ver se realmente é. Cuidado com esse balão. Cuide bem dele. Quero ver se vocês estão prontos para os desafios da vida. Queria ter trago o balão para todos, mas eu creio que ali só eu contei em casa apenas 19 balões. Podemos fazer. As crianças também? O que der. Isso. Então para mim também. Amém? Não sobrou? Você não ia falar alguém, né? Tá faltando aí? Faltou eu. Faltou ali, ó. Não, faltou não. É criança, olha. Amém? Então vamos fazer o seguinte: eu quero que todos fiquem de pé, por favor. Eu quero que apenas com uma mão você segure esse balão e com a outra você coloque nas costas, assim como eu estou fazendo aqui com o microfone. Tem. Então agora eu quero que você, preste atenção, vou falar para depois vocês fazerem. Eu quero que vocês enchem esse balão, calma, e depois dê um nó com a mão só. Pode usar o dente. Então façam, por favor. Cuidado, Leandro, que Deus tudo vê. Viu? Tá amarradinho, deixa eu ver. Tá amarradíssimo. Com a mão só? Com a mão só. Parabéns. Espera aí que eu vou dar um prêmio ali. Opa! Olha lá, eu não consegui prêmio. Eu consegui mexer. Olha lá, eu consegui prêmio. E a consegui também. Espera. Pronto, aqui a cadeira. Vou entregar só o primeiro. Só primeiro. Ih, já amarrou. Amém? Já amarrou, não. Pode se assentar aí, por favor. O que é que eu pude ver? Alguns falaram: não, é difícil demais. É difícil demais. Ou seja, se fosse um desafio, vocês tinham falado, alguns tinham dito: é difícil demais. Ou seja, antes de tentar já tinha desistido. Então, esse desafio, a sua fé tinha naufragado. Então, nós temos que estarmos atentos. Eu gostaria, amém, né? Esse recebe a misericórdia. Então, eu vejo que alguns desanimaram antes de tentar. Ou seja, não tinham conseguido êxito. Eu vejo que vocês precisam mais de um alimento da palavra de Deus. Eu
queria que vocês repetissem comigo, que está em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, quando tiver um desafio, vocês vão dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não desanime, porque o que você tem para fazer, ninguém vai fazer por você. Eu vejo que desafio seu é igual necessidade. Quando você vai ao banheiro, ninguém pode fazer por você. É você mesmo que tem que fazer. Porque se outro fizer por você, a vitória é dele, não é sua. Amém? Amém. Então, nós queremos falar um pouco sobre um crescimento constante. E como ter um crescimento constante? A Bíblia nos ensina que devemos crescer na graça e no conhecimento. Crescer, não pode parar. Porque aquele que para, um dia vai ser ultrapassado. Não inova, não busca novos conhecimentos. Então nós temos que crescer continuamente. E eu vejo que alguns dos fundamentos para o crescimento, eu costumo falar que são 5. Primeiro, você precisa de uma identidade. Você é o que é na igreja lá fora? Primeiro, você precisa de... Esse dedo tem bem na sua identidade. Você tem que ter identidade. Segundo, você precisa de visão. Aonde você está, para onde você quer ir. Porque senão, se você não consegue enxergar nada, você vai ficar perdido. Terceiro, é o dedo da comunicação. Se eu tirar a identidade e a visão, ele fala por si só, mas eu não vou tirar. É o dedo que mais comunica. Porque se você não comunicar, esses dias nós estávamos no carro do pastor Jobs, uma pessoa falando comigo e eu voltado para frente falando. Ou seja, eu tinha que virar para saber me comunicar. Porque boca fechada ninguém sabe o que quer. E também quando fala que você não entende, a pessoa pode fazer coisas erradas. E para a liderança, nós temos que estarmos atentos a saber falar. Falar claramente, polidamente. Amém? Quarto, aprendizado. Se você não tiver aprendizado, você não vai ter relacionamento duradouro. Faz assim, pastor, com esse dedo. Esse. O que tem ali? Porque senão não vai durar. Então você precisa de um aprendizado também. Quinto e último, prática. Por isso que ele é o menorzinho. Todo dia você vai se dedicar mais com excelência. Você vai estudar mais, você vai se preparar mais a cada dia. Então nisso você vai ter um crescimento. Amém? Então eu quero falar bem claro para que todos possam aprender mais do Senhor nessa noite. A primeira parte da lição é: aproveite melhor o seu tempo. Como temos administrado o nosso tempo? Quais são os grandes monstros da sua agenda? Estamos sempre, quando a gente não está ocupado, a gente está preocupado. E isso não pode tomar conta do nosso ser, da nossa mente, do nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo de ativismo, tudo rápido. E nós temos que saber fazer as coisas, tudo no seu devido tempo. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Então, para que correr desnecessariamente? Provérbios diz que a bênção fora do tempo é maldição. Senhor, eu quero uma casa, mas para quê? Você não tem condição de cumprir ali, pagar os impostos, água, luz, então vai virar uma maldição. Então se aquieta, aprende com o Senhor o que Ele tem para dizer. Amém? Sim. Sobre esse tempo aí, existe muitos jovens por aí pedindo para o Senhor, tipo, o rapaz, pedindo Deus o amor. Senhor, envia, Senhor, o amor, eu quero casar, preciso casar. Aí tanto jovem pedindo, Deus vai conceder, mas depois vai pagar o preço. Às vezes não vai dar certo lá na frente. Pastor, eu estava em casa e foi justamente isso que o Senhor me falou. Eu não queria falar, mas já que o Senhor falou, eu tinha até esquecido. Então eu vejo que é o Senhor trazendo isso à tona. Muitos jovens, hoje, alguns relacionamentos passados, estão guardando algumas coisas de outros relacionamentos. E isso, muitas vezes, ao que chegar em outro relacionamento, aqueles objetos que de outros relacionamentos vão trazer problemas. É como se fosse um pecado de Acã.
A esse tempo eu ministrava com uma moça e ela falou assim: Daniel, enquanto você ministra, tem algo lá em casa que sempre faz lembrar de um rapaz, meu ex-namorado. Eu falei: isso é maldição. Você não vai ter sucesso no seu futuro relacionamento. Ela foi tentar jogar fora, bateu no entrave da casa e voltou. Tanto que é maligno isso. E se você tiver alguma coisa de um relacionamento passado, por favor, jogue fora, para que você tenha sucesso nos seus relacionamentos. Passou. Agora Passou, vida nova. Entendeu? Por favor, jovem, se você tiver alguma coisa do seu passado, lança fora, abre mão. E quando ela lançou fora, ela falou assim, sentiu alívio. Isso tratando de objetos, alguma recordação. Enquanto é sentimental aí, tem que trabalhar. Aí tem que esperar o tratamento do Senhor para que possa chegar a um novo tempo. Para ter outro relacionamento, isso não é problema. Porque você vai ter alguma coisa que está no seu coração. Amém? Não? Isso eu creio que é de Deus para falar para a igreja, pastor. Amém? Então, assim, o que ocupa a maior parte do seu tempo? Eu vejo que muitas vezes nós nos ocupamos nessa geração cibernética, passa muito tempo na frente do computador. E ó, vai ver 2 horas da manhã. Que proveito tem isso? Você está sendo edificado? Você está sendo consolidado? Ou se você fizer um resumo pós-computador, qual vai ser o seu saldo? Então é para que nós possamos nos preocupar. Aí no outro dia está cansado, vai reclamar da vida. Por quê? Porque está desperdiçando o seu tempo. Se você entrar lá no YouTube e colocar palestras do Sebrae, você vai ver que alguns palestrantes já hoje falam sobre o Facebook, de maneira que você possa trabalhar, ganhar tempo, vendendo algumas coisas. Ali ele ministra sobre microempresário e pequenos empresários. Se você tiver interesse, vale a pena conferir. Sobre Facebook, WhatsApp, algumas coisas que a juventude está perdendo tempo. Mas é melhor nós agora termos uma outra ação de consolidação, de aproveitamento. Amém? Então nós temos que aprendermos aí a estarmos nos dedicando ao Senhor. Um líder deve organizar e estabelecer alvos. Quais são os seus alvos? Hoje, quantos alvos você tem? Os intelectuais da área dizem que você pode ter 5 e no máximo 10. Se passar disso, você vai ficar correndo atrás do vento, porque você não vai ter uma prioridade. E você começa a ficar a saber, sem saber o que você vai fazer. Então nós temos que estarmos focados hoje em Deus. Temos alguns alvos de Deus para nossas vidas. Josafá alcançou grandes realizações, porque ele decidiu reformar o culto a Jeová, eliminando toda a idolatria. Atos 6, Pedro, naquela intenção ali de ajudar as viúvas que não estavam recebendo as ofertas, ele viu a necessidade de instituir os diáconos, porque ele sabia qual era o seu alvo. Ele não poderia estar ajudando. Ele falou assim: eu vou me dedicar à oração e à palavra. Porque se você quiser ter crescimento, aprenda uma coisa: você precisa de dedicação à palavra e à oração. Pedro sabia disso. E é isso que o Espírito Santo está nos dizendo hoje. Você quer crescimento? Você quer fazer a diferença? Entra num relacionamento com o Senhor. Você precisa aprender mais. Porque se você não entrar num relacionamento, algumas passagens dizem que meu povo foi destruído, e não é esse o interesse nosso. Nós queremos fazer a diferença. Não queremos errar. Errais porque não conhecem a palavra nem o poder de Deus. Então nós temos que ter alguns cuidados a partir de agora. John Maxwell é um dos principais líderes hoje da atualidade. Ele diz que concentração sem alvo não vai dar em nada.
você está muito preparado para nada. Ou algo sem concentração, você sabe o que tem que fazer, mas não faz. É como se fosse uma criança. Meu filho, vai arrumar seu quarto. Tá, vou fazer. Sabe o que tem que fazer e vai procrastinando. Ou o famoso empurrar com a barriga. Aí amanhã surgem mais tarefas. Não é tanta coisa para fazer. Não é tanta coisa. É porque você deixou de fazer o que devia ter feito ontem. Aí depois vive na ansiedade, quer que os outros te ajudem, uma coisa que você tem que fazer. Então nós temos que ter uma disciplina, temos que nos dedicar mais ao Senhor, aprendemos a sermos cristãos e gente também, né? Hebreus 12, eu coloquei aqui, 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você tem que estabelecer alvos. Assim Josafá, ele foi um grande rei, que ele sabia o que estava fazendo, ele tinha alvos, ele tinha prioridades, ele estabelecia metas, ele tinha seus objetivos. E nós, assim também nós temos que entender, saber e viver conforme a palavra de Deus. Devemos eleger prioridades. O que são prioridades? É aquilo que tem maior urgência. O líder, ele sabe o que é urgente e o que é prioridade. A prioridade de um chefe de família é o trabalho. Mas se seu filho quebrou o braço, é urgência. Você tem que tomar uma posição. Então nós temos que saber diferenciar. Eu tinha um grave problema. Eu ia às vezes visitar algum cliente e às vezes esquecia, passava 2 horas ali conversando com ele. Então hoje eu tenho que me policiar para que eu possa expandir os meus negócios. Certa vez, no livro de Lucas, conta-se a história de 2 irmãs. Jesus entra na casa, Marta e Maria. Marta para um lado e para o outro, correndo, arrumando de lá para cá. E Maria aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E nota-se que Marta, ela condena Maria, fala para Jesus tomar uma atitude quanto àquilo. E Jesus disse apenas o seguinte: Marta, Marta, se tu soubesses o que Maria escolheu, ela escolheu o melhor, ela teve prioridade comigo. Ou seja, Maria se dedicou em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E às vezes nós desperdiçamos as nossas prioridades, ficamos com conversas que não trazem nenhum proveito, nos dedicamos o nosso tempo. Amém? Então nós temos que aprendermos mais com a palavra de Deus. Um líder deve amar aquilo que faz. O escritor diz que quando nós descobrimos aquilo que a gente gosta, nós até muitas vezes pagamos. Uma coisa que eu gosto muito, criança. E muitas vezes eu sempre trago alguma coisa, porque eu gosto. E isso não é barreira. Quanto mais eu me dedico, mais eu contribuo, mais isso me renova. Nós temos que aprender o que te satisfaz, o que você gosta, o que você tem prazer. Tem muitos que estão trabalhando em áreas que não gostam. E isso é prejuízo. Você viver, muitas pessoas falaram assim: Daniel, por que você não estuda para ser perito? Amém, um ótimo salário, você vai trabalhar uma vez por semana. Se eu não me engano, o salário é de R$8.000, uma vez por semana. Já adianto lá, não adianta? Mas só porque eu não gosto. Eu gosto da reação em criança, que eu posso ver adulto, quando você ministra a palavra, a pessoa chora, ri, aceita ou não. Eu gosto disso. Então não adianta, eu não vou ter prazer. Isso vai ser um jugo pesado, fazer aquilo por imposição. Eu não quero. E também não é o meu desejo que você faça isso.
Tinha um vizinho cristão, Adilson. Pastor, um homem, mais de 2 metros. Ele tinha um fusquinho, tanto é que o pessoal chamava ele de Jamando, lá da louca tenente de polícia. E nisso ele começou a fazer filosofia, todo mundo criticou. Hoje dá aula na faculdade, mas fez aquilo que gosta. Então você, eu creio, deve fazer aquilo que você gosta. Ah, mas não dá dinheiro, mas faça aquilo que te dá prazer. Você vai fazer com todas as suas forças, com dedicação, com amor. Daniel, Sim. Sobre isso aí, eu tenho por exemplo, meu filho Lucas, ele está no exército, Sim. está na banda de música. É o que ele mais gosta, é de envolver no instrumento, tocar, né? Então ele trabalha lá com a música, na banda de música, só ensaiar. O dia inteiro ensaiando música e ainda recebe ainda para ir por isso, sabe? Então ele ganha por aquilo que gosta de fazer. Então para ele é um prazer. É verdade. Trabalhar. Então, se você for analisar bem o quanto de problema que aparece para o pastor, tem gente que acha fácil. Mas fala, não, vem cá, pastorei que você vê. Não é, pastor? Mas é uma coisa que o senhor gosta. Então, nós temos que aprender a fazer aquilo que gosta. E não por imposição. Não por status. Ah, é bonito. Ah, mas isso aí tá na moda. Então é algo que nós temos que aprendermos. A não estar na maneira que a sociedade está te empurrando. Mas conforme você está recebendo os dons do Senhor, daquilo que o Senhor te colocou, você vai fazer com mais prazer. Amém? Até por falar sobre essa questão, uma vez eu escutei, ministério infantil não é para homem. Eu falei assim, então você tem que tirar o pai da família. Porque a formação do caráter, quem dá é o pai. Então por que eu não posso trabalhar com criança? Eu gosto muito de brincar. Então, isso é algo que o Senhor colocou no meu coração para passar com mais. Sim. Tem o major, ele é major, Sim, é comandante lá do 2º Batalhão do Corpo Bombeiro e trabalha com crianças na sede de Vila Nova. Ele pastoreia as crianças lá. E ele é comandante do Corpo Bombeiro, só homens, adultos, né? Sim. No caso. E ele, lá na sede de Vila Nova, ele é pastor das crianças. Ele que dá aula para as crianças, ele que forma a liderança para as crianças. Está lá, faz o que gosta dele. Então quem vai impedir isso? Deus chamou para aquilo. E ele entendeu. Isso dá prazer. Quando alcançamos sucesso em algo que gostamos, isso não é trabalho, é uma fonte de vida. Natal, você faz aquilo que gosta? Amém. Então você faz com alegria. Levanta, o sono parece que acaba até mais cedo, justamente para você praticar. A chance de chegar à totalidade do sucesso é mais. Com certeza. Aqui, ó, o meu sonho, desde criança, minha mãe ela é testemunha. Eu sempre, quando era adolescente, eu queria ser bombeiro, sabe? Aí eu cresci, graças a Deus, estudei e entrei no Corpo Bombeiro. E hoje, o nosso gosto, a nossa vontade, às vezes não é a vontade de Deus, né? Que Deus trabalha nas nossas vidas, vendo lá na frente, o nosso futuro, Ele sabe o melhor para nós lá na frente. Então o que acontece? Trabalhei 7 anos e aposentei. Hoje eu ainda sonho trabalhando no Corpo Bombeiro, eu acordo daquela saudade, gente querendo estar no Corpo Bombeiro trabalhando. Mas eu creio que o senhor trabalha no Corpo Bombeiro, você ainda está salvando vidas. Né? Então, hoje, exatamente. Agora você está salvando vida, né? Agora eu estou continuando aí, né? Esse trabalho. Falta com uma sireninha ali. Só. Carrega aí, cheio de gente aí. Amém? Então nós temos que aprendermos. Eu, particularmente, eu queria ser policial. Mas eu acho que se eu fosse policial, eu não iria ter sucesso. Iria fazer coisas que talvez não estaria hoje na igreja. Porque há muita corrupção. Mas, amém, o Senhor me chamou para estar em outro lugar. Um líder deve trabalhar com diligência. Josafá, ele, ao assumir o reino de seu pai em Judá, em Asa, ele não mudou por completo as circunstâncias deixadas por seu pai.
E nem muito menos ele mudou o aspecto em que Davi trabalhava. Porque ele sabia que foram homens que tementes a Deus e que tiveram sucesso. Então por que mudar? Time que está ganhando não se mexe. Então nós temos que aprendermos algumas questões que nos ensinam a vivermos melhor. Um líder deve ser fiel à organização que preside. Josafá, ele era fiel. Ele não queria, não somente ele servir a Deus, mas também o povo. A maior glória de um rei não é a sua coroa, mas o povo. Quanto maior o povo, maior é seu reinado. Já pensou chegar aqui e não tiver ninguém? Você fala, não, para que eu estou fazendo aqui? Então Josafá, ele queria não somente servir, mas ter comunhão com os irmãos, a estar servindo ao único Deus, Jeová. Então nós temos que, e nessa fidelidade ele ganhou muitos presentes. A lição diz que vários reis orientais, eles impunham, você tem que me dar presente. E quando você serve com excelência ao Senhor, o próprio pastor Salomão fala, ganhei isso, ganhei aquilo, por causa da sua fidelidade. Quando nós somos fiéis, Deus vê com cuidado e carinho as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, aquilo que pode ser uma bênção para as nossas vidas. Salomão recebeu vários presentes lá do rei Irão. Seu pai Davi morreu, e eu sei que Deus fez um homem sábio. Tanto Salomão, quando construiu o templo, não se ouviu barulho de martelo. Tão prudente, quanta diligência, porque ele sabia como andar na lei de Deus, como seriam os procedimentos, e ele foi abençoado. Rainha de Sabá, ao visitar Salomão, ficou, olha Salomão, não me contaram nem a metade de todo o esplendor do seu reinado. O que as pessoas dizem de você? Tem alguém aí? Esse povo caiu. Então nós temos que nos dedicarmos com excelência o nosso trabalho ao Senhor. Daniel, no capítulo 5, o rei teve um enigma na parede e falou, quem souber vai ganhar presente. Daniel foi fiel, não só a Nabucodonosor, mas seu filho, ao rei Dario, a Ciro, trabalhou com excelência, porque ele sabia que aquela autoridade foi Deus que colocou. Então nós temos que aprendermos aos nossos líderes também servirmos com excelência. Uma coisa, pastor Jobs, eu digo e continuo reafirmando, o senhor sabe que eu não gostava de terno. E pastora, primeiro dia que eu falei com o pastor, ele disse assim, Daniel, você vem congregar, beleza, aí põe uma gravatinha. Eu falei, pastor, Deus mandou para te servir, então se não for do jeito que o Senhor quer, então não serve. Vou colocar desordem? Eu não posso. Não gostava de sapato, mas eu acabei gostando. Obrigado, elegante. Então são coisas que não vão para servir com excelência. Para quê? Trazer prejuízo, trazer problema, divisão, falar mal. Aí, porque se eu não estou andando conforme a vontade dele, que o Senhor colocou como meu líder, eu vou trazer problema. Então é melhor nem vir para cá. Mas se o Senhor, eu falei, pastor, Deus me mandou para ir, então eu tenho que seguir. E não somente o pastor, a igreja, tá? Não fica acanhado, não. Então nós temos que aprendermos, sermos fiéis a Deus. Um líder deve ser sempre vigilante. Josafá se esqueceu de um fato, fez uma aliança
que não era do agrado de Deus, com o rei Acabe, um homem altamente maligno, que não tinha nem autoridade como rei. Acho que o rei ali era Jezabel. Então, ele fez uma aliança que trouxe problemas seríssimos, risco à sua vida. Cuidado com que tipo de aliança nós estamos fazendo. Josué, Deus tinha ordenado a ele a meditar na palavra de Deus, e era para exterminar crianças, mulheres, animais, tudo. Mas ele se esqueceu, não consultou o Senhor e fez uma aliança com os gibeonitas. Foi alguns entraves para a vida de Josué e para a nação de Israel. Então cuidado, igreja, que tipo de aliança você está fazendo? Não entre num jugo desigual, não faça aliança com as trevas. Tudo bem, fulano é uma bênção, mas é uma bênção no centro da vontade de Deus. Se eu me aliançar com essa pessoa, não está na vontade de Deus. Salmo 1, versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós temos que aprendermos a saber o que provém do Senhor e o que não provém. José do Egito, ainda servo, servindo Potifar, ele começou a ver ali a esposa de Potifar. Ainda bem que ele era vigilante, porque senão, irmão, às vezes ele começava, que negócio bom, hein? Mas ele teve temor, porque sabia que aquele que tinha prometido que um dia iria honrar, ele iria cumprir. Então aquela leve e momentâneo prazer, ele preferiu esperar a providência de Deus. Então fugiu. Muitas vezes eu aprendo que nós temos, por causa do nosso prazer, caído em ciladas. Queremos ajudar aquele que Deus não falou para ajudar. Verdade. Eu fico impressionado. Eu particularmente, já falei até a igreja, eu não gosto de orar para os outros. Porque você não sabe o que a pessoa fez, você não sabe qual é o interesse dela. Então eu falo assim, ó, tem os obreiros, eu oro para criança, que é meu ministério. Mas para adulto, eu não falo. Sei não. Eu sou bastante franco. Porque você vê por aí, por que a pessoa não paga por isso? Então eu sou bastante vigilante nessa área. Não gosto. Então nós temos que aprendermos a sermos vigilantes, a fugir da aparência do mal. Jesus disse, ó, sede astuto como a cobra, sede vigilante. Você não pode ficar andando de bobeira não. E o inimigo, ele é como um leão, ele anda rugindo, pronto para devorar, pronto para tragar. Então você não pode andar desapercebido. Amém? Terceiro aspecto: aproveite melhor as oportunidades para crescer. Josafá eliminou os lugares públicos de falsa adoração e removeu os postes ídolos de Judá. Enfim, ele aproveitou todas as oportunidades possíveis para servir a Deus e crescer em liderança. Houve um rei numa batalha, ele e um servo seu, Saul e Davi. Ambos tiveram a mesma oportunidade diante de um gigante, Golias, mas só porque as reações foram opostas. Saul correu, mas Davi encarou, estava pronto para os desafios. Eu vejo que desafios é como uma escada, que você vai galgando os lugares mais altos. Se você não estiver pronto para os desafios, faça igual Gideão, volte para sua casa, quem estiver com medo.
Davi, ele não servia nem como soldado naquele exército. Os seus irmãos disseram a ele: cadê aquelas ovelhas? Quem ficou com elas? Davi foi rejeitado como soldado, mas diante do desafio, no outro dia, ele foi um general. Quem sabe, irmão, a oportunidade está diante de você, e Deus quer fazer isso contigo. Então você tem que se preparar, tem que se dedicar, tem que buscar mais de Deus, tem que chorar mais no Calvário, ler mais palavras de Deus. Amém? Quantos querem vitória? Então se prepara. Porque no momento da minha vida eu não queria saber de nada. Eu estava passando num vale tão depressivo, e Deus não queria isso para a minha vida. Muitas vezes eu apanhei literalmente da vida, mas Deus sempre falava: reage, meu filho, reage. E um dia eu comecei a achar bom. Aí hoje, cansei de apanhar, agora o meu negócio é bater. Pai, qualquer coisa você tem que ir para cima. Ou você vai deixar os outros pisar no seu pescoço? Você tem que ter identidade. Se eu sou cristão, embaixador dos céus, eu tenho que defender minha postura. Ou você vai apanhar de graça? É melhor nem sair de casa. Honra a esse Deus que você serve. Davi falou: o meu Deus te entregará você nas minhas mãos. Então não se contenta com aquilo que você ainda já está tendo. Sempre procura praticar mais. Meu Deus, eu vou dar o melhor. Sirva a Deus acima de todas as coisas, com mais excelência, com mais força, com mais dedicação, com mais tempo. Porque quanto mais você avançar, mais as pessoas: foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Então é tempo de crescer, frutificar, se alimentar da palavra, para que você possa se fortalecer no Senhor diante dos desafios. Um líder deve sempre buscar a Deus. Jesus, sendo Deus, ele orava. Já de manhãzinha ou ao anoitecer, em pleno mar, ele estava sempre em oração. Quanto tempo estamos passando na presença de Deus? Inclusive hoje é noite de buscarmos a face de Deus. Eu vejo que Moisés, eu creio que quando ele saiu com o rosto brilhando, eu creio que ele estava passando a cara nos pés do Senhor, porque ele tem os pés como um latão reluzente. Então eu creio que ele ficava ali assim nos pés do Senhor, prostrado, e o povo teve medo. O que é isso? É tempo de mudança, irmão. Quer fazer diferença? Se dedique com excelência. Devemos buscar a Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões porque buscava a Deus. Salmo 25:14. Eu vou ler para ganhar tempo. O Senhor confia o seu segredo aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quer saber como você vai vencer? Busca a Deus. Davi, quando ele não tinha estratégia militar, ele: Senhor, como? Davi só conquistou Sião porque ele buscou orientações de Deus, e foi a maior conquista de Davi. O que você está esperando? Qual é a sua conquista que você quer? Você tem que buscar de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, o tamanho do seu problema, mas conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos chorando, parece que Deus diminuiu. Senhor, mas olha lá, tudo bem,
mas Deus quer que você reaja. Tenha atitude. Porque Deus vai fazer aquilo que você não pode, mas aquilo que você pode, você tem que tomar posse. Um líder sempre ousa inovar e reformar. Aqui conta que Asa, pai de Josafá, rei de Judá, ele tirou até sua mãe. Em algumas traduções diz que era a avó. Porque a mãe, ela estava patrocinando maldade, injustiça, que não conferia com a lei do Senhor. Então falou, opa, isso aqui está trazendo atrapalho. Eu não estou crescendo. O povo está sendo escandalizado. Então é tempo de reformarmos até mesmo as nossas casas. O pastor falou aqui sobre famílias, tem falado. Porque isso, pastor, vai dar crescimento. Porque se você não faz a limpeza, como que Deus vai? Na época que Israel ia para a luta, até mesmo no acampamento, homem com poluição ou alguma necessidade não podia enterrar de qualquer jeito, não. Tinha que enterrar fora, porque Deus é Deus zeloso, Ele é santo. Então nós temos que nos purificar de toda impureza. Aleluia. Amém. Elias, no Monte Carmelo, estava o altar destruído. E ele teve que reformar. Altar significa presença de Deus. E se nós não tivermos o nosso altar da maneira que o Senhor quer, Ele não vai se manifestar. Por isso que a primeira coisa Ele fez foi reformar o altar. Quer manifestação de Deus? Arruma a casa, restaura o altar. Aí você vai ver Deus agir. Aleluia. Aí Deus respondeu com fogo. Graças a Deus. Amém. Porque senão fica algo, sincretismo religioso, mistura. Não, isso aqui dá certo, não, isso aqui a gente pode aceitar porque está errado. Não. Ou faz tudo certo, porque a palavra de Deus diz sim, sim e não, não. O que se passa disso é procedência do diabo. Um sim e um não. Um sim e um não, não vai agradar a Deus. É o marromeno. Não podemos servir a dois senhores. A gente vai agradar um e desagradar o outro. E nessa questão a gente acaba desagradando a Deus e agradando mais ao outro. Quando você está de frente com um, você está disposto para o outro. Você virar de frente com um, no próprio Monte Carmelo, Elias falou para o povo: vocês devem escolher quem vocês devem servir, ou a Deus ou a Baal. Vocês não podem ficar, um dia está um, um dia está um, um dia está um, um dia está um. Vocês têm que decidir. Josué, vários homens. Então nós temos que estarmos prontos a estarmos decididamente a não nos contaminar com os manjares do reino, os manjares desta era, os prazeres. Todo líder de sucesso tem uma boa equipe. Se você é líder e chegou no topo sozinho, está errado. Não só passou, mas não soube trazer a visão. Natal diz: quando você é líder, tem que ter liderado. Ou então você não é líder. O sacerdote do lar, ele não pode pensar só nele, tem que pensar na família. Josafá, ele nomeou 5 príncipes e 9 levitas para ensinar o povo. Então houve até mesmo nesse temor a Deus. As nações também tiveram temor. Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Davi, ao conquistar a coroa, ele forma líderes, uma equipe. Profeta Natan,
tinha Joabe, comandante do exército. Ele tinha a sua equipe ali. Joabe certa vez estava numa guerra, e quando ele foi para conquistar, chama Davi, porque senão a honra vai ser minha. E nisso nós temos que aprender a ter uma equipe. Salomão, quando assume, Davi fala: ó, meu filho, Joabe não vale nada. Manda, ó, fechar o registrinho do oxigênio dele. Porque matar. Porque ele vai te trazer problema. Então Salomão, ele absorve aquela equipe de Davi, uma equipe vitoriosa, mas também ele consolida os seus. Já Roboão, ao assumir, o povo chega nele e fala: seu pai Salomão colocou um peso duro demais sobre nós, impostos pesados, alivia a carga e a gente vai te servir. Ele foi nos seus antepassados, a equipe de Salomão: e aí, o que vocês me dizem? Obedece o povo vai te servir. Não me serve. Foi no povo que cresceu com ele, que não temia Deus. Rapaz, chega a chibata no povo, fala que o seu dedo é da grossura da cintura, seu pai, chega a chicote nele. O povo se revoltou. Aí inicia-se uma divisão entre Israel e Judá. Perdeu tudo, ou quase tudo. Para quem tinha 12 tribos na mão, ficar com apenas 2, perdeu quase 80%. Então nós temos que termos prudência, diligência. Se seu pai está falando não faz isso, é porque ele sabe. Se seu pastor está dizendo não faça isso, porque ele sabe. Ouça a voz dos experientes. Ouça aquele que tem mais experiência, mais sábio, tem mais tempo de vida. Por que muitos jovens hoje não estão chegando à maioridade? Porque não obedecem pai e mãe, que é mandamento bíblico. Ou seja, a sua equipe está levando ele para o buraco. Então nós temos que buscarmos pessoas que possam nos ajudar a avançarmos mais. Aleluia. Se uma pessoa não me serve, quer só me trazer prejuízo, não me serve. Aleluia. Nós temos Josué, ele tinha uma boa equipe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Se vocês não querem, meus queridos, eu não posso fazer nada. Mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Grandes líderes que nos ensinam o que fazer e como fazer. A decisão é sua. Aleluia. Nosso maior exemplo de liderança é Cristo, porque Ele mais serviu, Ele mais teve zelo. A própria ensino diz que Ele teve maior diligência, que representa zelo, dedicação e amor constante ao que faz. Assim também fez Josafá, fez vários homens que estiveram em plena ação de liderança. E eu creio que aqui há um celeiro de líderes. E vocês precisam estar mais compenetrados, mais concentrados nas ações do Senhor, para que você possa ter um crescimento saudável, genuíno, sólido. Amém. Que vocês possam, sim, verdadeiramente poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém. Já recordo a evangelista Natal. Deus abençoe a cada um. Amém. Aleluia. Caminha muito bem. Irmãos, quero